Nós vamos fazer uma reunião de 3 momentos que Jesus viveu e falou, para tentar colocar isso de uma maneira que nós possamos tirar um proveito bem interessante para todos nós. O primeiro momento que nós vamos estudar é quando ele disse que nós somos o sal da terra. Ele diz, vós sois o sal da terra, está em Mateus, né, esse texto, e aí a gente fica pensando, o que seria ser o sal da terra? Qual é a importância de ser o sal da terra e o que isso nos leva a quê? Sabe? Então, essa é que a pergunta, as perguntas básicas sobre essa questão do sal da terra. Então, vamos lá. O sal, ele é um tempero. Ele é estabelecido como um tempero. Ou seja, se o tempero for demais, não fica bom. E nem se for de menos. Então, o tempero tem que ser na medida certa. Ora, todos somos espíritos em permanente evolução. Nessa evolução, nós trazemos as nossas pulsões. São as pulsões espirituais. Essas pulsões, elas estão na razão direta do nível das nossas percepções e das nossas respostas às percepções. Então, imagina que você tem uma percepção de que vai acontecer um fato qualquer. E aí você vai vibrar com isso de acordo com o teu nível de interesse e de apropriação antecipada daquilo que vai acontecer. Então, mais ou menos, as pulsões são aí. Ou então, algo que acontece, que está acontecendo, e que você dá uma resposta ao acontecimento. Ora, então essas pulsões, elas têm frequências. Então, elas vão vibrar nessas frequências, elas vão criar uma categoria tal de resposta àquilo que a gente está vivendo. Isso tudo acontece com cada um de nós. Essas pulsões, então, elas vão movimentar energias. Ora, nós somos hoje, todos nós, somos energias, e essas energias que nós recebemos de fora de nós, vêm para impulsionar as nossas energias internas. Ou seja, cada um vibra numa determinada faixa, modifica essa faixa por determinadas experiências, por determinados estímulos, e isso cria o seu temperamento. Como é que é o seu temperamento? Você é ansioso, ansiosa? Você é mais tranquilo ou tranquila? Você é agitado, muito agitado? Você, sabe, tem hora que não consegue se dominar? Então, o seu tempero, ele está na razão direta das suas pulsões. Ora, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou gerar e vou fazer com que as correntes energéticas ajam com mais intensidade no meu organismo físico, que podem causar danos, podem causar problemas no aparelho circulatório, no aparelho respiratório e no aparelho digestório. Então, eu vou ser uma pessoa em constante perigo de enfermidades, porque eu não sei me temperar, eu não sei me colocar dentro de uma posição equivalente com a minha pulsão original. Vamos tentar entender. Se eu sou convidado para assistir a uma aula de física profunda, eu entrei ali na sala e vou assistir a aula. Eu não estou preparado para isso. Eu não me sinto preparado para assistir essa aula. Então, quando começarem as aulas, que todos estiverem atentos, assistindo a aula, anotando, perguntando, eu estarei calado, apavorado, porque eu estou no lugar errado e não posso sair naquele momento. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em situações na vida que não seriam interessantes para nós, mas a gente se coloca achando que vai dar conta daquilo. Então, está além da nossa capacidade.
O ser temperado é aquele ser que sabe exatamente até onde vai a sua possibilidade e quando ele pode dar mais um passo à frente. Nós temos uma balança muito interessante que chama de um prato é a ousadia e a outra é a cautela. Então, há momentos que temos que ser ousados, ou seja, temos que dar um passo à frente, temos que senhorear de outras informações. E tem um momento que nós temos que ser cautelosos. Porque se eu der o próximo passo, eu posso não encontrar sustentação e eu posso cair. Aí está também o tempero. O outro tempero muito importante é o da pulsão da fala. Então, se eu tenho o hábito de falar muito, eu preciso saber se a minha fala, quando eu a emito, ela vem carregada de um pensamento e um juízo prévio. Porque se eu não fizer isso, eu vou falar, a minha palavra pode ferir, a minha palavra pode ser nem ouvida, minha palavra pode ser desastrosa e pode me colocar mal onde eu estiver. Aí também eu tenho que ter o tempero da palavra. Nós moramos num mundo que não é o planeta Terra. Nós moramos no nosso mundo íntimo. Cada um de nós expandiu o seu mundo numa determinada dimensão. Porque nós estamos numa espiral de evolução, então somos o centro dessa espiral, e tudo que a gente vai aumentando, que a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente vai aumentando essa espiral, e aí nós nos tornamos o centro de um grande mundo. O importante é saber se orientar dentro deste mundo, porque, na verdade, eu sou a pessoa responsável por ele. Toda vez que eu fizer alguma coisa, que eu falar alguma coisa, eu estarei mostrando o meu mundo para outra pessoa. Com detalhe, a outra pessoa jamais pode entrar no meu mundo, e nem eu entrar no mundo dela. Mas eu posso influenciá-la, como ela pode me influenciar. Então, quando Jesus propõe essa questão do sal da terra, ele está dizendo o seguinte: seja o tempero do seu mundo, seja o tempero das suas estruturas emocionais, intelectuais, morais, seja um tempero de tudo isso. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que, se você não conseguir equilibrar, temperar a inteligência com a moral, você pode criar problemas seríssimos para você. Porque o ser muito inteligente, ele avança, às vezes até sem um raciocínio, sem uma medição de valores ou de possibilidades, e vai se aprofundando em canais perigosos. Porque nessa espiral existem canais também, que são perigosos, que nos prendem. Então, por isso que é necessário observar tudo o que estamos fazendo. Toda a nossa vida, quais são as pulsões, quais são as minhas respostas aos estímulos externos e internos, porque eu posso ter uma lembrança, eu posso pensar algo que eu gostaria de fazer, e aquilo gera um estímulo em mim. Então, os estímulos têm que ser bem pensados, bem absorvidos, porque assim que eu tenho um estímulo, eu crio, eu solto uma energia que é poderosa. No momento que eu crio essa energia, que solto essa energia não vai ficar em paz enquanto eu não compensá-la de alguma forma. Então, eu tenho um estímulo, por exemplo. Eu encontro alguém na rua, que eu não via há um tempão. Eu olho para aquela pessoa e tive aquele impacto do estímulo, eu gero, então, uma energia, que nós aqui chamamos de emoção. Então, eu gero uma emoção. Essa emoção sai correndo, ela faz um trabalho imenso até descobrir quem que é aquela pessoa. Em frações de segundos, né? Ela descobre, olha, isso aí é aquela pessoa assim, assim.
E aí vai disparar o pensamento, que vai disparar a palavra. E daí vai disparar a ação. Então, observa como é que o caminho é interessante. Então, se eu não tiver bom senso, quando eu vou disparar o pensamento, porque o pensamento vai ser de acordo com a minha aceitação daquele estímulo ou não, que pode ser um afeto, pode ser um desafeto, pode ser uma coisa neutra. Então, eu tenho que elaborar aquilo tudo e chega no pensamento. O pensamento vai decidir o que ele vai fazer. Então, se o pensamento fala assim, né, corre, por exemplo, mas eu posso tomar conta do meu pensamento, eu posso dizer assim, não, por que eu vou correr? Aí que está a estrutura do bom senso, do tempero. É quando o pensamento analisa. Então, eu encontro um grande adversário, uma pessoa que eu não gosto, um inimigo, mas a vida me colocou face a face, frente a frente com ele. Então, todo aquele tumulto que vai acontecer na minha psique, ela vai acontecer para chegar no pensamento. Como diz assim, pensamento, vê o que você faz. Você tem todas as informações, o que você decide? Aí o pensamento pode repetir o que ele sempre acha que é e, né, não aceita, desfaz da pessoa, briga de novo, enfim. Ou então ele fala, peraí, Deus colocou essa pessoa na minha frente de novo. Alguma coisa, algum projeto ele tem nesse encontro. Então você já está refletindo, você já está temperando a sua ação, né? Até que você, dependendo, né, desse seu tempero, você diz para a pessoa assim, bom dia, que Deus te abençoe. Olha, nota mil, a sua palavra foi a palavra bendita, porque ela veio através de um pensamento harmonizado e temperado. Aí a palavra foi a ação no final disso. Então, minha gente, vejam vocês que coisa interessante, que em nossas mãos está a diretriz do bem ou do mal, que vão dar frutos bons ou ruins. Eu decido isso, o que eu quero. Então, esse tempero do mundo que Jesus propõe é exatamente isso. Você está vivendo no mundo horizontal, que é o planeta, que é o plano físico da Terra. É o mundo horizontal. Nós estamos vivendo na horizontalidade do plano físico. Tudo que nós vivemos aqui, que nós passamos aqui, está nesse horizonte. Horizonte de possibilidades, né? Esses horizontes de criatividades, né? Então, é isso que nós estamos vivendo. Essa linha reta do horizonte. Por quê? Nós precisamos nos estabelecer com tranquilidade, com tempero, com bom senso, como Kardec nos informa, nos indica, para realizar as coisas de maneira tal que eu não sinta depois nenhum arrependimento daquilo. Somos espíritos virtuosos, assim, ao ponto de vencermos todas as dificuldades? Ainda não. Nós ainda estamos em estágios primitivos ou primários da evolução. Nós já expandimos, sim, muitos raios virtuosos, mas ainda são fragilizados pela tentativa do ego inferior de desconstruí-los. Então, sai um raio bonito de nós, um raio, por exemplo, de benignidade em relação àquele que eu não gosto, que eu não suporto. Mas quando ele sai, o ego inferior pega e distorce. Então, nós temos que lutar contra o ego inferior, que não quer deixar-se vencer no seu orgulho e no seu egoísmo. Então, ele vai continuar no vício de dizer não. Ele destempera a coisa. Ele põe sal demais. Daí, a gente não vai conseguir aproveitar aquele grande instante, aquele magno momento daquele encontro, que poderia ser transformado agora de uma coisa negativa para uma coisa positiva. Observemos o seguinte, esses jogos psíquicos, eles são de tamanha importância. Ele é tão importante que quando Jung trabalhou esse assunto, ele colocou esse conjunto de coisas, ele denominou de si mesmo. Ou seja, eu sou autor de tudo aquilo que eu quiser.
Eu sou soberano nessa autoria. E como é que eu faço essa autoria? Como é que eu determino que seja a minha vida, que sejam os meus predicados, o que sejam os meus desejos, as minhas vontades? Então, minha gente, essa é a linha horizontal. Nós vivemos nessa linha horizontal. Se é um triângulo, então nós somos o Sol da Terra, estabelece o homem na sua linha horizontal. Suponhamos, então, que essa criatura conseguiu vencer e temperar. E temperar-se está sempre de acordo com as propostas do Evangelho, com as propostas da doutrina, com as propostas da moral, com as propostas da intelectualidade equilibrada com a moralidade, com a ética. Imagina que ele fez tudo isso. É uma pessoa extraordinária, uma pessoa do bem, uma pessoa no qual você pode confiar. Então, ele vai partir agora para uma verticalização. Por quê? O seu objetivo é equilibrar-se aqui no plano horizontal do mundo para crescer para outras possibilidades espirituais. Então, tem a linha aqui reta, ele vai criar agora o quê? Uma oblíqua que vai levá-lo a um cume. E qual é essa? É reta oblíqua, essa reta do crescimento, essa reta vertical. É quando o mestre diz: vós sois a luz do mundo. Então, no momento em que nós nos equilibramos aqui, no momento em que nós somos aquela pessoa que onde estivermos, todos estão bem, todos estão felizes, todos estão gratificados pelas nossas presenças, todos nos olham com aquela vontade de diga alguma coisa, faça alguma coisa, porque o que você diz, o que você faz é excelente. Então eu passo a ser luz. Onde eu estiver, eu sou a luz do mundo. Onde eu estiver, da maneira que eu estiver. Existiu a guerra da Crimeia. Essa guerra foi naquela região da Rússia, há um tempo atrás, né? E era uma guerra violenta, muito séria, né? Muitos soldados feridos, muitos que desencarnavam. E aquelas tendas, aquele hospital de campanha muito simples, né? Muito triste ali. Então, tinha uma única enfermeira, Florence Nightingale, a única enfermeira que tinha ali. Então, aquela mulher, ela cuidava dos feridos, cuidava, ajudava, fazia o que era possível, dava, né, o atestado de óbito, porque ela dizia, olha, se morreu, você não tem mais jeito. Ou então ela cuidava daqui, cuidava dali, serrava uma perna que não tinha mais jeito. Enfim, ela era aquela criatura que ajudava aqueles pobres moços, né, feridos terrivelmente, não só feridos fisicamente, mas feridos também dentro da sua intimidade espiritual, porque não era ali que eles queriam estar, não era num campo de batalha que eles queriam estar, mas, por contingências, né, eles estavam lá. Então, essa moça, essa senhora, chegava à noite, antes dela se recolher para descansar um pouco, ela pegava uma lamparina e saía naquelas tendas, olhando ainda uma última vez se ela podia ir descansar um pouco, porque se estava todo mundo bem, medicado, se as pessoas estavam com menos dor, enfim, ela fazia sua ronda com uma lamparina. E essa moça ficou famosa lá na Crimeia, ficou famosa dentro da enfermagem, porque ela era uma enfermeira. Ela tem o nome hoje de a Dama da Luz, porque naquelas noites, né, frias, lá é muito frio, ela saía com aquela luz, aquela lamparina, para ver se estavam todos bem. Aquela moça era a luz do mundo, a luz daqueles mundos em desespero. Né? E hoje, muitas escolas de enfermagem do mundo levam o nome dela. Florence Nightingale, aqui em Juiz de Fora, me parece que é a escola de enfermagem, se não tem o nome dela, pelo menos tem a foto dela que eu vi. Tem uma honra, uma homenagem a ela.
Então é isso que é a luz do mundo. É você, onde você estiver, você está levando para aquelas pessoas o teu potencial de equilíbrio e de o seu potencial de equilíbrio, ele gera valores, ele gera raios virtuosos em você, e você passa a expandir esses raios onde você estiver. Vocês imaginam, né, quando chegava Chico Xavier naqueles locais onde ele ia, aqui em Juiz de Fora eu vi uma vez ele vindo aqui, lotado lá no centro, e todo mundo queria vê-lo. Por que queria vê-lo? Porque ele era a luz. Ele já tinha vencido essas etapas iniciais do horizontal, de ser o temperado, de se cuidar, de tomar conta das suas reações, de tomar conta dos seus instintos não domesticados. Então, ele já tinha dominado isso tudo, então ele agora era a luz. Onde ele estava, ele era a luz. E assim você deve conhecer pessoas semelhantes aí da tua intimidade, onde você esteve, pessoas que são luzes. Pessoas, quando você olha assim, você fala, meu Deus, não podia nunca mais ir embora. Não é? Porque como essa pessoa me transmite paz? Aí o que acontece? Você, então, já se temperou, virou luz, agora você vai ter que voltar para ajudar. Você vai voltar agora não mais para se temperar. Você agora vai voltar para auxiliar aqueles destemperados a se temperar. Percebe? O triângulo, né? Aqui, agora você vai voltar. E como é que você volta? Numa outra fala do Senhor Jesus, quando ele disse assim, vós sois deuses. Aí você volta. O que é um Deus? Bom, a gente pode estudar isso de várias maneiras. Se você pegar a mitologia, não só a mitologia grega, a mitologia romana, mitologia nórdica, a mitologia do Oriente, a mitologia da Mesopotâmia, onde você for pegar, você vai estudar deuses. Você vai perceber que eles existiram. E se você fizer um estudo mais apurado, mais concentrado, mais sintético, você vai ver que é o mesmo. O Deus é o mesmo. Só tem nomes diferentes. Então, quem é esse Deus? Dentro da mitologia, é aquele, né, que criou tudo, é aquele que mantém, é aquele com o qual você pode pedir, você peça seus cultos, suas celebrações, pedindo ajuda. Então, você está sempre dependendo deste Deus. Sempre. Nos cultos, há comunidades, né, que quando eles, por exemplo, a colheita não vai bem, eles têm lá o Deus deles, né? Então, eles oferecem vidas humanas para que esse Deus seja pródigo e dê para eles aquilo que eles precisam, as sementes, os grãos. Então, eles falam assim, bom, nós já oferecemos tudo. Não foi o bastante, então agora vamos oferecer o que nós temos de mais precioso. Então, oferece-se uma moça virgem, oferece-se um menino, né? Alguém que é queimado, às vezes, em oferenda a esse Deus. Para que uma comunidade chegue nesse nível de doação, nós não estamos aqui falando de alargamento intelectual, nós estamos falando daquela comunidade que, naquele momento, tem um alargamento X. Então, para ele entender, para ele fazer isso, e para aquela moça ou para aquele menino irem solenes para o holocausto, como eles iam e vão, é porque alguma coisa muito séria está naquela proposta daquele Deus. A proposta do existir daquele Deus. Por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado essas informações que vêm do passado, que muitas vezes nós não queremos entender ou jogamos assim uma fala pejorativa, sabe? Uma brincadeira desnecessária, mas nós já vivemos tudo aquilo, sabe? Nós já fomos aficionados aos nossos deuses. E aí você pode fazer uma pergunta, mas esses deuses existem? Sabe? Como é que é isso? Então, nós vamos ter as informações muito interessantes através dos antropólogos, aquelas pessoas que se debruçam sobre os estudos para decifrar esses enigmas do passado.
Um deles, Mirceia, Eliade, e outros mais, eu estou citando Mirceia, por ser mais conhecido, eles vão lá na intimidade para perguntar quem são esses deuses. E eles chegam à conclusão que esses deuses ou são ancestrais daquelas tribos, ou são espíritos que vêm ajudá-los, que às vezes encarnam e às vezes não encarnam. E daí, quando você estuda o livro A Caminho da Luz, você vai observar que Emmanuel, nos dias de Jesus, do trabalho de Jesus e dos seus prepostos, que somam aos bilhões. Então, é muito provável que um daqueles prepostos de Jesus, ou um grupo deles, que já passaram pela linha horizontal dos temperos espirituais, que já ascenderam pela luz, agora se tornam deuses para voltarem a ajudar a conduzir aqueles homens primitivos, aquelas pessoas que ainda não sabem direito como agir com a natureza, como dialogar com a natureza, obter respostas e fazer dessas respostas um modo de vida. Quando nós estudamos, geralmente, essas tribos aqui dos Estados Unidos, as tribos antigas, eles têm informações assim, absurdamente fantásticas recebidas desses deuses. Quando a gente estuda Gregor Braden, por exemplo, que é um pesquisador desses locais, né, dessas tribos antigas, quando você estuda o Durval Melquisedeque, que também é um pesquisador dessas tribos, eles contam coisas impressionantes. Mas não vamos muito longe, não. Aqui mesmo, na nossa terra, e outras aqui adjacentes, lugares pequenos, tem ditados, tem provérbios ali, vindos dos antepassados, né, dos antigos, como eles dizem, que são verdadeiras lições de moral, verdadeiras lições de vida. Sabe que quando eu era criança, o meu avô ele era bem mais idoso, né, já com os 80 anos, eu era um menino ainda, e ele falava coisas para mim que eu nunca esquecia. Meu filho, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Às vezes ele olhava assim, hoje ele olhava o céu e falava que amanhã vai chover. Mas por quê? Não, porque você não está percebendo um ventinho que está vindo do norte, não sei o quê. Gente, como é que é isso? Nunca estudou, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Mas ele tinha essa percepção. Alguma coisa dizia para ele. Se era o próprio vento que dizia, então ele chamava que era o Deus Vento. O Deus Vento está me avisando. Né? Mas então esses deuses nada mais são do que espíritos que vêm ajudar o homem a se estabelecer num parâmetro de equilíbrio dentro das suas porções. Quando a gente pega a Bíblia, o Antigo Testamento, né, quando nós vamos estudar ali a Gênese, né, então ele fala assim, os Elohims criaram a terra. Quem são os Elohims? São os espíritos. E muita gente confunde isso. Não sabe entender essa palavra de Elohims, e só que os Elohims são os espíritos. Tem na Bíblia os Néfilins, que eles chamavam de espíritos gigantescos, né, de 3 metros de altura, que pode ter sido assim, uma metáfora de espíritos extremamente iluminados, grandes no conhecimento. Aí colocavam como grandes fisicamente. Pode ser isso, não sei. Mas eram espíritos que ajudavam, que vieram para ajudar. Então veja que triângulo bonito. Eu sou uma pessoa comum, e de repente eu começo a estudar o Evangelho, começo a estudar as leis de Deus, começo a estudar a doutrina, começo a entender que eu tenho um futuro, que eu sou um espírito imortal, que estou na condição de um aprendiz e que eu preciso aprender e botar em prática o aprendizado, então eu me tempero. Eu já não sou mais ansioso, eu já não sou mais brigão, eu já não sou mais medroso, eu já não sou mais instinto puro de violência.
tanto física quanto oral, né? E de pensamentos, eu não sou mais nada disso. Por quê? Porque eu entendi. Eu entendi que eu sou um espírito criado por Deus, aprendendo com ele, dentro do universo que estou colocado, e nesse universo, dentro de um mundo que está me ajudando a entender a vida, como que ela tem que ser, então eu aprendi tudo isso. Em um determinado tempo, eu equilibro todas as minhas emoções. As minhas energias ficam todas equilibradas, aí não tem mais dor de nada. Não tem mais enfermidade, não tem mais nada. Por quê? As enfermidades, elas surgem por causa de energias complicadas, energias estagnadas, energias volumadas, que geram tumores, cânceres, e por aí vai, que geram taquicardias, que geram ataques cardíacos ou colapso súbito, porque as energias estão desgovernadas, porque o espírito está sem noção ainda do que seja estar equilibrado, estar temperado. Então, quando se fala em equilíbrio, é o que Jesus coloca, o sal da terra. Então, chegando a esse ponto que eu me equilibrei, que eu entendi, vai demorar, vai, eu vou ter que vencer muitos, para quebrar muitos paradigmas, eu vou ter que fazer um esforço quase que hercúleo, eu vou ter que criar muita situação favorável para mim, dentro das todas as desfavoráveis que chegarem. Eu vou criando toda uma outra estrutura, e aí eu me equilibro. Depois de várias tentativas, de um tempo necessário, ideal, eu me equilibro. Aí eu viro luz. Por que eu viro luz? É isso que nós vamos tentar entender. Vamos pegar uma coisa para vocês refletirem conosco. Imagina o seguinte. Imagina que o espírito seja uma semente. Né? Você já viu semente de feijão, né? Quando você põe lá no algodão, aí você põe uma aguinha lá no algodão, numa vasilha, ela vai soltando os galinhos, não vai? Umas coisinhas assim do lado, com o tempo. Assim somos nós. Nós somos aquela semente, que à medida que ela vai crescendo, ela começa a soltar também galinhos, que a gente chama de raios. O que são esses raios? São as virtudes, são o resultado das minhas virtudes, que vão virar virtudes, ou seja, dos meus esforços. Então, a semente fez o esforço para crescer. Então, ela vai liberando esses raios. E aí, esses raios são as virtudes. Virtudes vem de virtus, do latim força. Então, eu vou liberando essas forças. Quando eu preciso dessa força, eu tenho ela comigo. Percebe? Então, eu posso jogar essa força. Isso é positivo, isso é o que nós necessitamos. Aí eu jogo essas forças. Então, essas forças saem de mim, saem com aquela intensidade. Aí elas viram uma matriz de ação. Elas vão virar uma matriz, né, de fortalecimento. Então, por exemplo, eu tenho que construir uma casa. Então, eu jogo essa matriz, né, com a virtude que eu já tenho, porque eu já apreendi essa lição, já sei como faz. Então, eu pego essa virtude, transformo numa matriz de ação e eu construo a casa. Ou eu escrevo um livro, ou eu faço um almoço, ou eu faço uma palestra, ou eu faço um trabalho lá na minha profissão, enfim, porque eu consegui criar essa virtude dentro de mim. Todos nós temos isso, um grau qualquer. Essa virtude nós chamamos de arquétipo, que é essa virtude, não, essa matriz, né, que sai lá da força, como se fosse uma onda que se transforma em partícula, aí nós chamamos isso de arquétipo. Tudo muito bom, muito bonito, só que tem um problema. É que nós, homens, ou seja, a humanidade ainda, né, espíritos humanos, junto com a nossa centelha divina, nós trazemos um representante nosso, que a gente chama de ego inferior. Que o nosso representante é uma persona, é uma máscara. Não somos nós, mas é uma máscara de nós. É ele que nos representa onde nós estivermos. Enquanto esse ego inferior, enquanto ele for ego inferior, ele terá o orgulho, ele terá o egoísmo, ele terá a vaidade, ele terá ciúme,
ele vai ter muito medo de morrer, ele vai ter muito medo das dores, ele vai morrer de medo. Esse é o ego inferior. E o que acontece? Quando o self, né, que é a essência divina, ela solta um daqueles raios para formar uma matriz, né, de realização, o ego captura aquele raio. E aí transforma aquilo num vício. Então a gente fica viciado, fazendo sempre as mesmas coisas. E isso não nos capacita a sermos aqueles deuses. Certo? Não nos capacita, porque esses deuses que ajudaram o homem, que ajudam o homem todo tempo, eles já estão vencendo esse ego inferior. Eles já conseguem fazer esse circuito todinho de ser temperado, de ser luz e de ser Deus, porque ele ajuda permanentemente as pessoas. Os espíritos superiores são assim. Eles são extremamente temperados. Já observaram? Quando o André Luiz conta lá nos livros dele, o encontro que ele tem com os instrutores, são extremamente equilibrados. Eles podem estar no umbral, né, naquelas regiões mais perigosas lá, e eles entram num equilíbrio, uma coisa impressionante. Você fica pensando, onde que ele tira tanto equilíbrio? Né? Na hora que ele está falando, quando ele está dando uma instrução, ele sempre dá uma instrução ajudando. Ele nunca que para e pega lá o paciente que está doente lá, e começa a falar, está vendo isso aqui? Não. Ele vai ajudando e explicando. Ou seja, numa tranquilidade, num bom senso, num nível de equilíbrio fantástico. E aí ele se torna uma luz. Você vê que nos livros do André Luiz, os espíritos lá do umbral, quando eles chegam, eles falam assim, anjos do Senhor, me ajudem. Por quê? Porque a luz deles já reflete na retina espiritual deles lá. Então, são luzes. E tem gente que fala, deuses do Pai, deuses dos céus, me tira daqui. Viu como é que eles fizeram o triângulo certinho? Então, esse estudo, ele nos leva a refletir muito, é sobre tudo aquilo que a gente aprende no Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele foi formulado, né, pela espiritualidade, a partir do Espírito da Verdade, né, ele foi formulado para quê? Para que o homem chegue nesse ponto, para que o homem chegue nesse triângulo virtuoso. Esse triângulo, depois que ele fortalece, ele girando, ele vira um círculo. E o círculo é a figura perfeita, né? Chamada figura do amor. Então, quer dizer, nós estamos sendo orientados pela espiritualidade, pelos espíritos, o tempo todo para isso. Então, para a gente entender essa necessidade desse avanço e dessa conceituação em nós, ele nos dá os pilares da vida, das leis imortais, que é a imortalidade, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, o Espiritismo entrega para a gente a fórmula de fazermos esse triângulo ficar virtuoso, ou de criarmos esse triângulo virtuoso. Então, esse é o trabalho do Espiritismo. Por isso que Jesus falou que viria um consolador. Porque o consolador, ele tem que acolher, aconchegar, curar e instruir. Né? Acolher, aconchegar, curar e instruir. Estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que ele fez isso o tempo todo. Ele acolhia as pessoas, ele consolava as pessoas, ele curava e ele instruía. A doutrina espírita faz a mesma coisa para nós. Quantos de nós chegamos ao centro espírita completamente desnorteados, fomos acolhidos e confortados com os nossos irmãos e irmãs no próprio ambiente do centro? Nós fomos ali confortados, fomos curados, né? Porque a cura está na razão direta da minha adequação às lições superiores recebidas e aceitação delas e praticá-las. Aí vem a cura. Não é milagre, é um trabalho, é uma estrutura que eu crio a meu favor.
e depois nós somos instruídos. Observa que toda a espiritualidade, que Deus, o tempo todo, ele trabalha pelo nosso crescimento. Ele trabalha para que a gente possa deslocar daquela pessoa, daquele filho simples e ignorante, né, que saiu dele, para voltar sábio e virtuoso, ou seja, cheio de raios. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o assistente Aulus vai dizer o tempo todo sobre esses raios, os espíritos virtuosos que emanam raios. Quando nós vemos uma representação de um espírito de luz, ele está cheio de raios. O próprio Senhor Jesus, quando ele é representado, né, na sua transcendência, na sua glória, ele é todo cheio de raios. E aqui pertinho de nós, bem pertinho mesmo, está um ser que emite raio o tempo todo, que é o nosso Sol. Como dizer, todo ser superior, todo ser que aglutina em si a possibilidade do acolhimento, do conforto, da cura e da instrução, ele emite raios virtuosos, emite muito raio. Daí que nós vamos pensar, como é que eu fico em tudo isso? Eu continuo uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa sem aquele objetivo superior de crescer para Deus? Ou eu vou ficar por aqui mesmo, né? Destemperado, gritando, fugindo, outra hora, né? Lutando, né? Respondendo a esses estímulos de maneira mais primária possível, com ciúme, com inveja, com maledicências, né? Com medos, com insegurança, com fragilidade. Herculano Pires falava muito das almas frágeis. As almas frágeis são aquelas que não suportam a força do progresso que chega para elas. Então, elas estão lá no cantinho delas. Se chega alguma coisa para fazê-las progredir, elas assustam, elas ficam morrendo de medo, elas saem correndo, pedindo, pelo amor de Deus, que tire o demônio da cabeça dela, ou então que dê um passe para ela melhorar. São almas frágeis. Porque a pessoa que é fortalecida, ela vai pedir tudo isso, ela vai pedir ajuda, vai pedir um passe, mas ela vai com equilíbrio. Ela sabe que aquilo é bom para ela. Ela sabe que está tirando escamas dela para potencializá-la para outros fundamentos da vida. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta da finalidade da reencarnação, nós vamos ver a resposta, né? Para resolver seus problemas passados, para se potencializar por novas informações e se preparar para a tua atividade na frente. Por quê? Porque nós somos criados por Deus para estar com Ele, para estarmos com Ele numa função qualquer na criação. Estamos passando por esse período de aprendizado. Agora, se eu ficar preso nas primeiras lições, como é que fico as outras? Então, se eu ainda não sou nem sal da terra, nem luz do mundo, e nem Deus, esse Deus no sentido, né, de alguém superior que ajuda, então, se eu não sou nada disso e não quero ser nada disso, como tem pessoas que falam, né? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Tem pessoas que usam isso assim com toda a pujança, né? Com toda a jactância do mundo, fala isso assim. Então, se eu não quero ser nada disso, então, minha gente, não tem outro recurso. Eu terei que ser impulsionado pela força da vida. Ela vai chegar e vai dizer para mim, olha, meu irmão, minha irmã não dá mais, temos que ir. Aí ela começa a mexer lá na nossa mente, naqueles complexos, né, que estão lá guardados de coisas que eu não resolvi ainda, coisa que eu joguei debaixo do tapete, eles vão lá, a vida vai lá, tira aquilo tudo e fala, vamos resolver? Não vai ter jeito. Aí cria-se um ambiente muito escuro, ambiente pesado, de energias muito avolumadas e sem uma circulação perfeita, né, para que possa criar coisas boas, elas ficam naquela circulação ali complicada,
não vai dar em nada mesmo. Então, o perispírito, que é mais pesado, né, do que a mente, do que o corpo mental, ele vai lá, absorve aquilo do corpo mental, traz para ele, e aí o corpo físico olha para o perispírito e fala assim, eu sou mais forte que você, vai lá e puxa do perispírito e está feita a enfermidade. Está feito o tumor, está feito o câncer, está feito o problema nos órgãos, está feito um monte de coisas. Dependendo da intensidade desse complexo, o corpo físico não vai suportar. Ele vai tentar, de alguma maneira, ainda vai lutar heroicamente, né, para se manter vivo, mas vai chegar uma hora que não vai conseguir e vai libertar o espírito. Só que o espírito já sai um pouco melhor, né? Então ficou o corpo que puxou, drenou aquele mal que estava lá, que eu não quis tirar com equilíbrio, com tempero, com luz, eu não quis tirar. E aí ficou lá e agora vai ter que sair. Nós já sabemos disso, né, minha gente? Isso não é novidade para ninguém. Mas não custa lembrarmos, né, disso sempre. Porque a todo dia, tem no Livro dos Espíritos, tem uma fala nas leis morais, eu não me lembro qual a questão, que diz assim, que Deus separa o joio do trigo todos os dias. Tá? Quando você lê uma resposta dessa, você fica pensando assim, peraí, ele separa joio do trigo todos os dias. Jesus ensinou, né, que primeiro tem que deixar o trigo ficar fortinho, para depois tirar o joio. Então, ou eu sou uma pessoa forte, que já venci essas etapas, e agora eu posso me libertar do joio, ou seja, eu sou trigo, ou eu sou uma coisa que não dá mais jeito. O que está na minha frente avolumou e eu fiquei para trás. Então, eu sou separado e lançado para uma outra ceifa, né? Pode ser pelo fogo, pode ser por uma purificação mais profunda, enfim. Então, a vida dá para a gente todas as informações através dos volteios da natureza. Quando estudamos Emmanuel, nós vemos o quanto que Emmanuel coloca os fatos da natureza como exemplos para nós. Quanto que ele coloca isso? Por quê? Porque tudo está dentro da lei de Deus. Então, se nós não quisermos seguir as leis de Deus, tudo bem, isso é um direito de cada um, ou seguir mais ou menos, ou só seguir aqui, seguir ali, mas não todo, isso é direito de cada um. É um direito inalienável, ninguém tem que interferir nisso. Mas é importante entender que nós seremos responsáveis por essa escolha, tanto a do bem quanto a do mal. Então, pensemos seriamente nisso. Eu estou salgando demais? Estou salgando de menos? Ou seja, eu estou naquelas frequências, vai e volta. Tem manhã que eu acordo maravilhoso, outras eu acordo, não conversem comigo. Numas eu respondo com toda delicadeza, noutras eu já não estou muito bem, ou seja, eu estou destemperado. Se eu me destempero, eu estou longe de ser luz e muito longe ainda de ser Deus, ou seja, de ser trabalhador do Cristo. É claro que ele vai pedir isso de nós na proporção da nossa possibilidade. Quer dizer, eu posso hoje ser sal da terra, luz do mundo e Deus dentro de uma possibilidade, mas que seja pelo menos, dentro de um certo nível de tempero, dentro de um certo nível de equilíbrio espiritual, porque senão eu não vou conseguir muito. Às vezes nós vemos companheiros, né, e companheiras que vão levando uma vida dentro do centro espírita da maneira como que eles acham que deve ser. Ouvem palestras, muitas palestras, fazem grupos de estudos, participam, dão passes, fazem serviço social, ou seja, tudo aquilo que o centro faz. Dão conversas fraternas, né? Mas elas mesmas, essas pessoas mesmas dizem assim, não pisem no meu calo. Ou seja, tem um calo ainda. E a pessoa conserva o calo. Então tem que ver que calo que é esse.
Joana de Anjos é que aconselha. Conversa com os teus fantasmas. Vê que calo é esse que você ainda tem e que pode te perturbar. Vê que calo que é esse para tirar. Não fica guardando, né? Porque, antigamente, se nós estivéssemos vivendo no século XVII, né? 16, 17, nós ainda tínhamos tempo, né? Só que hoje não temos mais. Hoje o tempo da Terra enquanto planeta de provas e expiações está no fim. E nós temos que acordar para isso. Está no fim. E quem vão ficar aqui? Quem estiver apto para a regeneração. Ou seja, o próprio nome diz, regenerar-se. E você, para você chegar no nível de tentar regenerar, é porque você já entendeu os seus problemas, já entendeu as suas falhas, os seus calos, os seus pontos fracos, e já começou a trabalhar em cima deles. E agora já está regenerando deles. Ou seja, você não vai começar o processo no mundo de regeneração, você já vai para lá para regenerar, para se acertar perante a lei. Mas já está com o primeiro trabalho feito. Ou seja, já passou pelo processo do arrependimento, né? Já passou pelo processo da expiação, e agora já está no processo da reparação. Como diz Kardec no livro Céu e Inferno, nos projetos de recuperação do indivíduo. Então, minha gente, é muito importante sabermos disso, que somos o sal da terra, a luz do mundo e deuses. Nosso Senhor que disse isso. Ainda falou mais, olha, vós sois Deus, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Isso aí é um outro estudo. É profundo demais isso. E o que eu estou fazendo? Eu não sou temperado, eu estou longe dessa luz, e para ajudar alguém tem que ter muitos adendos aí. É uma vez só por semana que eu posso, 2 horinhas no máximo, 2 está muito. Estudo, nossa, meu Deus, grupo de estudo de mais de 1 hora não dá certo, não. E reunião pública tem que ser no máximo 1 hora. Seminário, que isso? Só se for fulano, fulano, fulano. Eu não vou lá para ver seminário, eu vou lá para ver a cara deles, né? Aí está difícil. Porque não existe iluminação onde não existe conhecimento. Não existe. O conhecimento, ele é a porta que você abre para que a luz entre. Né? Se você não abrir essa porta, como é que a luz vai entrar ou vai sair de você? Então é isso, minha gente. É um estudo para a gente refletir bastante. Eu tenho repensado muito nisso, sabe? Toda vez que a vida me dá uma chance de eu brigar, de eu ficar nervoso, aquela coisa toda, eu falo, você é o sol da terra. Aí a gente tranquiliza, baixa o facho, como meu avô falava, né? Baixa o facho, menino. Aí você abaixa o facho, acaba com esse nervosinho, com essa coisa de ego inferior, de que eu bato, que eu não concordo, que eu não aceito, não levo desaforo para casa, que isso não dá. Eu baixa e fala assim, opa, é a vida me dando chance de me temperar. E o restante vem por consequência. Que Deus nos abençoe, gente. Que a gente possa entender todas essas lições magníficas do Evangelho de Jesus e colocá-las em prática em nossas vidas. Que Ele, o Senhor da vida, possa sempre confiar em nós. Possa sempre dizer assim, nele ou nela eu confio. Eu posso buscá-lo a hora que for, ou buscá-la a hora necessária, que ela vai dizer sim, que ele vai dizer sim. Eu vou encerrar contando um caso que me marcou profundamente, né? Era uma semana espírita de uma cidade, não é aqui, mas uma semana espírita, eu conhecia, né, essa cidade, e conhecia as pessoas também. E a semana começou num domingo, e foi a semana inteira de muito movimento, muita palestra, muito seminário, muita coisa. E o presidente da casa, ele, assim, trabalhando muito, dando fazendo aquilo tudo acontecer com seus colaboradores, aquela coisa, mas ele era
o móvel da situação, porque ele era o diretor e precisava, as decisões eram todas dele. Tal. Quando chegou no domingo, no dia final, teve um seminário de manhã, nossa, e teve também um almoço, né, de confraternização, aquele trabalhão que deu. Né? É quando foi 3 horas, estava tudo arrumado. Ele estava extremamente extenuado, muito cansado. E aí, terminado tudo, fechado o centro, ele foi para casa. Chegou em casa, a filha dele e o filho, torcedores fanáticos de um determinado clube do Rio de Janeiro, ia ter uma final lá de um campeonato, não me lembro bem, e eles já estavam, né, com a roupa do uniforme lá do clube deles, né, para torcer, para ver o jogo na televisão. Quando o pai chegou, eles já foram entregando logo para ele o boné, a camisa. Não, você vai ficar aqui conosco, você também é desse, torce para esse time, e você vai torcer para a gente. E ele todo extenuado, mas feliz porque estava com a família, né? Tudo bem, vai ser bom, vamos sentar aqui e tal. Aí começou, né? O jogo começou quando o juiz autorizou o jogo a começar. O telefone tocou, não era celular ainda não, o telefone tocou. Aí ele foi atender. Então lá no telefone está, mas quem é mesmo? Ah, sim, sei, me lembro. Só que... Aí quando terminou, ele falou para os filhos assim, pois é, eu acabei de receber um pedido para ir lá no cemitério fazer uma prece. Uma irmã nossa desencarnou, o sepultamento vai ser agora, e me pediram para ir lá fazer a prece. E ela é amiga da empregada de uma senhora que eu atendi há um tempo atrás. Eu não a conheço, mas dizem, a pessoa me falou aqui, que o que eu falei para essa senhora repercutiu na empregada e na amiga dela que desencarnou. E eles estão pedindo muito que eu vá lá. Eu vou terminar perguntando para você. Você iria? Com teu filho, tua filha ali esperando a sua presença? Você iria? Muito obrigado, muita paz, fique com Deus.